Agradecemos todos que têm estado conosco estudando a palavra de Deus. Esse tema é um tema bem importante, né, para o tempo do fim. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem, pedimos suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse tema é um tema muito importante porque ele trata sobre os enganos. Enganos, nós estamos envolvidos em enganos a cada momento. E nós temos que ter cuidado, né? E sem Deus nós não conseguimos vencer esses enganos. Então existem enganadores porque nós entendemos, né? A palavra de Deus nos revela que Satanás, né, está governando esse mundo junto com uma hoste de demônios, né? E o papel deles é o engano, é enganar as pessoas para que elas não aceitem, né, o plano da redenção. Segundo Coríntios 2, segundo Coríntios, né, 11, 14 a 15, falam sobre esse tema. Diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Na verdade, a palavra Satanás significa adversário e Lúcifer significa portador de luz. Então, ele já é um anjo de luz, só que a Bíblia diz que ele se torna um diabo. O diabo significa enganador e que ele passa a ser adversário de Deus, ou seja, ele torna-se o Satanás. E ele usa, né, dessas dons e talentos que Deus criou ele, né, para tornar ainda mais perigoso esse engano. Diz aqui, portanto, não deveria se surpreender, nós nos surpreendemos, né, que os seus próprios ministros se disfarcem ministros de justiça. Então, Satanás tem pessoas, né, que ministro é alguém que trabalha, né, em nome de Deus ou em nome de Satanás. Ministro significa isso. Então, ele se transforma em ministro de justiça, porque como Satanás está enganando, né, eles também fazem parte desse engano. Na verdade, eles estão sendo enganados por Satanás também. E eles, muitos deles, né, aparentemente são ministros, né, de justiça, ou seja, são pessoas, né, que pregam o bem, pregam a justiça, e às vezes diz até que estão falando a verdade. E aí, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus diz como a gente vai identificar isso. A Bíblia diz aqui que o fim dele será conforme as suas obras. Então nós estamos vendo, né, muitas pessoas, né, em várias esferas, né, da trabalho, né, na política, né, pessoas que falam determinadas coisas, e as obras que eles praticam vão revelar quem eles são. Segundo Timóteo 3, 12 e 13 diz, e também, né, a Bíblia diz, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, se você não está sofrendo nenhuma perseguição por seguir a verdade, né, por seguir a Deus, por amar a Deus, por fazer a vontade dele, se você não está sofrendo nenhuma perseguição, tem algum problema. Porque aqui a palavra de Deus é clara. Quem segue Jesus de forma, né, consciente, de forma convicta, né, vão passar por perseguição. Mas diz aqui, os homens maus e enganadores irão de mal a pior. Então, quem é mau e enganador, apesar de que ele pensa que está indo numa situação boa, né, com riqueza, com engano, ganhando emprego, ganhando poder, ganhando cargos, né, sendo eleitos, né, esses homens maus, de fato, eles irão de mal a pior. Numa hora, né, e eles vão estar, que diz, enganando e sendo enganados. Então eles vão viver nesse problema, né? E não haverá solução para eles. Segundo João 1,7 diz, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Então existem algumas religiões, né? Até que se dizem cristãs, mas não são cristãs, porque a religião cristã é que segue a Deus, que segue a Jesus, que segue a Bíblia. Então eles dizem que Jesus não veio em carne, né? Jesus, na verdade, aparentemente, né, se tornou, né, manteve a divindade dele, só aparentemente era humano, né? Então a Bíblia disse outra coisa. A Bíblia diz que Jesus torna-se humano para que venha nos salvar. E aí a Bíblia diz que essas pessoas que dizem que Jesus não veio em carne, ou seja, tornou-se humano, viveu aqui como nós, né, morreu como nós, esse tal é um enganador e é o anticristo. Então aí você já pode identificar muitas religiões falsas, né, que mostram, né, que Jesus disse que Jesus não viveu, não tornou-se humano. E a Bíblia diz que esse anticristo é aquele que é contra Cristo. Contra Cristo significa Messias, contra o verdadeiro Messias. E aí, segundo Tessalonicenses 2, de 8 a 10, nos diz assim, e então será revelado que o iníquo, né, está relacionado daqui a pouco, vamos ver, com o pecado.
a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. Então, esse iníquo, ele só vai ser destruído quando Jesus voltar. Quando Jesus volta, Jesus fala e ele morre. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quem é esse iníquo? Diz aqui que esse iníquo, ou seja, essa pessoa que está envolvida com o pecado, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás. Então é Satanás que está por detrás desse poder, né? Por trás desse iníquo. E diz que Satanás dá esse iníquo todo o poder, né? Ou seja, dá todo o poder, dá também o quê? Capacidade de fazer sinais, né? E prodígios de mentira. E aí nós podemos ver, né, em Apocalipse, né, Deus fala, né, aqui na Bíblia para nós a quem Satanás deu poder, né? Aí nós vamos já identificar quem é esse iníquo. Está lá em Apocalipse, né, 13, verso, né, Apocalipse 13, né, verso 2 diz, né, que uma besta, né, a besta que vira semelhante ao leopardo, e na profecia leopardo representa o povo greco-romano. Os pés como de urso, em profecia, o urso representa o povo medo-persa, e a boca como de leão representa o povo, né, da Babilônia. Está lá em Daniel 2, né, Daniel 7, Daniel 8, explica isso em detalhes. E diz que o dragão é Satanás, né? Está lá em Apocalipse 12, verso 7, explica quem é o dragão. Deu-lhe o seu poder, seu trono e grande autoridade. Aqui diz um detalhe para a gente identificar quem é a besta. E vi que uma das suas cabeças, dessa besta, tinha sido ferida de morte. Em 1798, Napoleão Bonaparte mandou um dos generais maçons, né, para prender o Papa Pio VI. Né? E esse Papa Pio VI foi preso. E esse Papa, né, representa esse poder que a Bíblia diz que é a besta aqui, que é o papado. E esse poder foi ferido, né, de morte, né, ou seja, foi atingido, né, o Papa Pio VI morre. Mas em 1909, Benito Mussolini, que criou o fascismo, né, que alguns dizem que o fascismo é de direita, né? Mas na verdade Mussolini, eu tenho um documento, ele disse que era de esquerda, era socialista, e ele faz um documento, assina um documento que é o Tratado, né, de Latrão, devolve as terras, né, e cria o Estado do Vaticano. E aqui diz que a chaga mortal seria curada, então começou a ser curada em 1929. E toda a terra se maravilha. Diz quanto tempo, né, esse poder da besta ia estar governando. Aqui diz a Bíblia, né, que seria, né, 42 meses ou 1.260 dias, né? E diz também que esse poder, né, diz, se alguém, em verso 10, leva em cativeiro, né, eles mandaram prender muita gente, né, mataram muita gente, em cativeiro irá, ou seja, o Papa foi preso de fato. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto, né? Então aqui diz que as pessoas que adoraram o papado, né, ou adoram a besta, adoram os que habitam, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ó, que foi morto desde a fundação do mundo. E diz que esse poder, o papado, né, ou a besta, foi permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e povo. Quanto tempo? Está aqui no verso 5, 42 meses. O mês na época, né, da profecia aqui são 30 dias, 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias, ou seja, 1.260 anos. Começou no ano 538 e foi até o ano 1798. Então, voltando aqui, nós conseguimos identificar, né, quem é esse poder aqui, que a Bíblia está falando, né, que é o iníquo. Esse iníquo, né, seja o papado, ele vai vir com todo o poder, porque Satanás deu o poder ao papado para governar a terra. Quem governa a terra desde aquela época de 538 até 1798 foi o papado. Ele depois passou, foi ferido, mas agora restaurou o poder e está governando novamente a terra. E diz que esse poder tem poder, ele faz sinais e também está envolvido o quê? Com prodígios de mentira. Com todo engano da injustiça, né? E ele vai enganar as pessoas, né? Porque ele aparentemente se diz cristão. Mas diz que as pessoas perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E o que é a verdade? A Bíblia diz, né? Jesus mesmo mostra o que é a verdade. Está lá em João, né? Jesus disse, João 17, o que é a verdade. Então, se nós amarmos a verdade, nós temos que amar a Bíblia. E nós temos que seguir a Bíblia. E você vê que o papado, né, diz que a Bíblia, né, não serve mais, que a Bíblia, né, não tem que ser alterada, né, tem problemas na Bíblia. Né? Então, aí nós podemos já identificar. Né? A Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia, né, não amaram o quê? Essas pessoas não amaram a verdade que está o quê? Revelada na Bíblia, para se salvarem.
E aí começa, né, distinguir quem são os enganadores. Continuando, o papado ele fez vários acordos, né, foram aceitos, né, pelas várias religiões, né, pagãs. Né? O Papa João Paulo II até recebeu o prêmio, né, de imperador e outros títulos, né, de religiões, reconhecendo que ele era o grande líder. E hoje muitos também reconhecem, né, o papado, né, como o grande líder, né, da atualidade. E por ser isso, né, ele junta todo mundo, né, no misticismo. E a Bíblia diz lá em Mateus, né, que nós temos que ter muito cuidado que um dos enganos vai estar envolvido, né, com sinais e milagres. Sinais e milagres não é sinal, né, de que você está seguindo a verdade. Mateus 7, 21, 23, Jesus fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está onde? Nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. O que é profetizar? Falar. Muitos falam em nome de Jesus, mas será se é a verdade que estão sendo falada? Em teu nome não expulsamos demônio, muitos expulsam demônio. Tem agora religiões evangélicas, né, também, que tem um movimento carismático, né, e os movimentos pentecostais e outros movimentos que envolvem, né, milagres. Né. Isso não quer dizer que é sinal que já está com Jesus, não. A Bíblia de próprio Jesus revela aqui. Jesus diz: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Jesus vai dizer o quê? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Aí a Bíblia fala lá em 1 João 3,4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, pecado é iniquidade, ou no original, em outras versões, fala transgressão da lei de Deus. Por que é transgressão? Porque Satanás ensina as pessoas a guardar um dia que não é o dia que Deus ensinou. E o quarto mandamento, lá em Êxodo 20, né, verso 4, envolve o sábado. Ele pegou, né, o segundo mandamento, né, o papado, e colocou guardar domingos e festas. Lá Deus fala que não devemos adorar imagens. Pegou o 10º e dividiu em 2. Né? E aí eu fiz, né, o catecismo. E quem fez catecismo sabe que isso é verdade. Então aqui a Bíblia diz, né, que qualquer que ensina as pessoas a praticar o pecado, desobedecer às leis de Deus, né, ele também está cometendo iniquidade. E aí aquele iníquo lá que nós vimos, a vinda de quem? Do iníquo. Se a gente voltar aqui, ó, é o iníquo daqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. Então quem é o iníquo é o papado. Ele mais multidões de pessoas e religiões que estão acompanhando esse grupo. Aqui Jesus fala, né, 1 João 4,1 diz: amado, não os creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então como é que ele vai provar se o espírito é de Deus? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como é que a gente sabe que o espírito é de Deus? Jesus diz: a tua palavra é o quê? A verdade. Então tem que estar de acordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 20 e 21 diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, ó, ou seja, os gentios são que os povos que não são cristãos, os povos que não seguem a Deus, hein, são considerados gentios, eles fazem sacrifícios, tem religiões, hein, tem cerimônias. Mas diz aqui que essas cerimônias religiosas estão fazendo sacrifício aqui aos demônios. É muito forte isso aqui. Porque as pessoas às vezes não tinham entendido até hoje. Talvez você não tivesse entendido até hoje o que significa. Que muitas cerimônias religiosas estão sendo dedicadas a demônios. Não a quem? A Deus. E não quero que sejais participantes com o quê? Com demônios. Então, tem muitas festas ainda hoje, né? Que são festas que a gente diz que são feriados, né? Mas são festas religiosas. Por São João mesmo, aquelas festas que tem as comidas, eu comi. Elas são dedicadas, as comidas são dedicadas aos santos. Só que esses santos aí, a Bíblia diz que esses santos não são os verdadeiros santos, mas são o quê? Demônios. E aí, então, se você participa dessas comidas, infelizmente você está o quê? Sendo participante dessas festas aqui. Está participando junto com os demônios. Não podeis, a Bíblia diz aqui, ó, beber do cálice do Senhor, ou seja, participar da Santa Ceia e lavar pés, e também do cálice dos demônios, fazer parte dessas festas. Agora mesmo no Natal, né, tem o panetone, e o panetone é dedicada, né, à deusa, né, tá lá em Oséias. Eu fui descobrir isso há um certo tempo, né, existe uma cerimônia, né, que era as pessoas, né, dava para dedicada à deusa, né, rainha dos céus, né, e as pessoas, né, faziam o quê? Eles colocavam, né,
faziam, deixa eu ver aqui, uns bolinhos, hein? Uns bolinhos de passas, né? E esses bolinhos de passas, né, seria o que hoje que nós chamamos de panetone. Justamente na época do Natal, que era dedicada, sabe a quem? A Tammuz, que era filho, né, da mulher de Nimrod. Aqui, deixa eu ver aqui, bolos de passa, deixa eu ver se eu pego aqui a passagem. Uvas. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui, ó. Jeremias, vamos pegar aqui as passagens. Jeremias. Aqui, ó. Jeremias 17, 18, ó. Fala aqui claramente. Filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres preparam massa para fazerem bolos à rainha do céu. E oferecem libações aos deuses para me provocar aí. Quem são esses bolos? É esses panetones que nós usamos hoje. Em outras passagens, fala aqui, ó, que o povo faz libações, queima incenso, né? Aqui também, ó, Jeremias 44, novamente, quando nós queimávamos incenso, a rainha dos céus, né? A casa fizemos bolos, né? E deixa eu ver aqui. Eu tava querendo de Oséias, que são uvas passas, alguma coisa com uva passa aqui, né? Deixa eu ver aqui. A gente encontra. Para não tomar muito tempo. Eu acho que não vai encontrar, vai demorar. Então não tem problema. Eu já falei sobre o tema, vocês já estão entendendo. Então, muitas das festas religiosas que existem hoje ainda são consideradas, né, feriados, né, mas não são feriados, são festas religiosas e você vê que tem comidas e bebidas. Né? Essas comidas e bebidas vocês têm que ter muito cuidado que elas podem estar sendo dedicadas, né, não a Deus. Né? Então tenham cuidado, né, não participar desse tipo de coisa. Né? Vamos voltar aqui, porque a Bíblia diz que quem está se envolvendo com isso, né, estará participando, né, de sacrifício aos demônios. E nós não podemos ser participantes aqui, como diz, ó, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aí, continuando, nós temos, né, algumas pessoas falando que a pessoa morre ou quase morre e volta. Né? A Bíblia diz que quando você morre, morre. Não tem você morreu e voltou. Se você morre e volta, a Bíblia diz que você ressuscita. É ressuscitado, não reencarnado. Primeiro Reis dá um caso aqui de uma criança que morreu. Primeiro Reis 17, 21, 23, morreu de fato. E Elias, né, ressuscitou pelo poder de Deus. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma do menino torne a entrar nele. Aqui a alma no original fala o que? Fôlego de vida, né? Porque nós somos compostos, né? No original, na Bíblia, lá em Gênesis, né? 2, verso 7, que é matéria, né? O pó e mais o fôlego de vida. Que não, o fôlego de vida não é Deus, também a matéria não é Deus. É algo criado por Deus para nós termos vida. E o Senhor ouviu a voz de Elias, né? E a alma do menino, ou seja, o fôlego de vida, né? No original é fôlego de vida, né? Tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe ao quarto da casa. Então, alguns dizem que aqui está traduzido alma. Se você for no original, está escrito nefesh, né? Ou ruach, é o espírito, né? Ou seja, não é a alma. Porque a Bíblia diz para nós, né? Em Gênesis 2, né? Verso 7, que nós não temos alma, e sim que nós somos alma. Então, vamos só checar aqui, né? Para não ter dúvida. Então, Gênesis 2,7 diz: e formou o Senhor, né, Deus, o homem do pó da terra, e soprou na sua narina o fôlego de vida. Que essa palavra fôlego de vida aqui é a mesma usada, né, lá em alma. É fôlego de vida, é espírito, é ruach, né, nefesh, né? Mas nós somos compostos de quê? E nós somos do quê? Alma vivente. E o homem foi feito alma vivente. Nós não temos alma.
nós somos alma. Nós somos alma vivente. Então, por isso que essa versão aqui, tradução não está boa. E aqui você vai ver outras passagens da Bíblia para poder compreender. Marcos 5, 41, 43, tomando a mão da menina, né, Jesus ressuscitou, né, a Talita, né, Came, falou para a menina Talita Came, menina, te digo, levanta. Logo a menina se levantou e andava, porém, pois tinha 12 anos, e o povo se assombrou e mandou Jesus expressamente que ninguém soubesse e deu o que comer. A criança voltou aqui, não disse que voltou, teve uma experiência de tal lugar, né? Ressuscitou e ponto final. Né? Salmo 146, verso 4, completa a verdade. Sai-lhe o espírito, como eu falei, ó, aqui, aquela alma lá que entrou, aqui é traduzida como espírito, ou seja, ruach, nefesh, né? Que é o mais correto, ou fôlego de vida. Volta para a terra, ou seja, esse fôlego de vida que Deus dá, ou espírito, chamado, alguns chamam, né, algumas versões chamam espírito, quando você sai de você, você volta para a terra, você morre. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, aqui da Bíblia está dizendo claramente que quando a gente morre, a gente não tem uma consciência depois da morte. Depois você volta, né, com aquela consciência. A Bíblia diz que não, os seus pensamentos perecem, ou seja, acabam ali. Eclesiastes 9:5-6 diz, porque os vivos sabem que hão de morrer. Quem é que sabe que vai morrer? O vivo. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, a Bíblia é clara sobre esse ponto. Morto não sabe coisa nenhuma. Então, quem são esses mortos que estão vindo? A Bíblia diz são o quê? Demônios que estão aparecendo na forma, né, dos nossos entes queridos para nos enganar, para nos desviar da verdade. Para depois dizer que a Bíblia tem erro, né, para depois dizer que a Bíblia tem falhas, né, e começar a introduzir falsas doutrinas. E aqui diz que não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, ou seja, não sabe nada. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre na face da terra. Então, quem são esses espíritos que estão aparecendo em algumas religiões? A Bíblia diz que são demônios, que assumem a forma, né, de entes queridos, né, para nos enganar. Então, tenhamos muito cuidado. E dizem alguma coisa, né, que se faz debaixo do sol. Né? Eles geralmente, né, vão ensinar você a se desviar da verdade e desviar da Bíblia. E a reencarnação, a Bíblia diz, né, outra passagem, né, Hebreus 9, 25, 26, 27, diz claramente, né, que você não fica nascendo, morrendo, encarnando ou pagando alguma dívida sua ou de algum familiar seu. A Bíblia diz o que? Hebreus 9, 26, 27. De outra maneira, necessário, né, que fosse Jesus padecer muitas vezes, ou seja, morrer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas isso não é o que ocorre, né? Jesus só morreu uma vez. Mas agora, na consumação dos séculos, o que acontece? Uma vez Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus aparece e morre. E diz, e como aos homens, ó, está ordenado morrerem. Quantas vezes? Aqui diz, uma vez. Então, se morre só uma vez, não existe reencarnação. E depois de você morre, o quê? O juízo, ou seja, você vai ser julgado pelas coisas, as escolhas que você fez. E aqui, Ezequiel 18:4 completa, diz, eis que todas as almas são minhas, ou seja, almas somos nós. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é de Deus. A alma que pecar, ó, a Bíblia diz, morrerá. Então a alma morre. Né? A alma não é imortal. Porque nós somos alma. Eu, Pedro, alma. Um dia eu vou morrer se Jesus não voltar. Ezequiel 18:20 também diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, ou seja, você não fica reencarnando e pagando a pena, né, de algum familiar ou dos seus parentes, né? Algum karma, né, que ele diz karma, não existe na Bíblia esse conceito de karma. Nem o pai levará a iniquidade do filho, a justiça do filho ficará sobre ele, e a iniquidade do ímpio vai cair sobre ele. E aí a Bíblia completa mais ainda, né, para a gente entender que quando você está morto, o que acontece? 1 Tessalonicenses 4:16, 17 diz, porque mesmo o Senhor vai vir o quê? Do céu com alarido, com a voz de arcanjo, arcanjo significa chefe dos anjos, com a trombeta de Deus, ou seja, Jesus vai tocar uma trombeta ou vai dar ordem para alguém tocar, e diz, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Se vão ressuscitar porque não estão no céu, nem estão, né, desencarnados, né, nem reencarnaram. Eles estão o quê? No pó da terra. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem. Então significa que ninguém está no céu, porque vai sair de onde? Da terra, do pó da terra. E vai ser levado para onde? Para encontrar Jesus nas nuvens. E aí nós todos vamos encontrar Jesus onde? Nos ares.
Essa é a segunda vinda de Jesus. É por isso que Jesus diz aqui em João 11:25, eu sou o que? A ressurreição da vida. Jesus não fala que é a reencarnação. Ele é a ressurreição. Quantas ressurreições vão ocorrer? Uma, para a maioria. Né? Para alguns, né, serão duas. Aqueles que fizeram mal a Jesus, como Caifás, Jesus disse que eles vão ressuscitar, ver Jesus voltar, depois eles morrem e depois ressuscitam o quê? Depois de 1000 anos, para ser o julgamento final. Isso aí, infelizmente, vão morrer 3 vezes. Ainda que esteja morto, que Jesus disse que acontece, viverá. Amém? Louvado seja nosso Deus. Esse tema é muito profundo. Né? É por isso que a Bíblia diz aqui que tem que ter muito cuidado com a necromancia, né? Oculta aos ancestrais. Ó. O que é oculta aos ancestrais? Muitos países, né? Muitos lugares do mundo, as pessoas não saem dos seus países por causa que eles têm culto aos ancestrais. Porque essas almas aparecem. E elas aparecem? Aparecem. De fato aparecem. Mas não são almas dos seus parentes. São o quê? Demônios. Para manter você preso, né? Nesse engano. Então, Isaías 8, 19, 20 diz, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, né? Espírito seja de famílias, familiares seu, e os adivinhos, né? Que chiureiam e murmuram. Porventura não consultará o povo a seu Deus? Então aqui Deus está dizendo o quê? Que consultar esses espíritos familiares, o divino, não está consultando a Deus. A favor dos vivos se consulta os mortos, Deus diz que não se deve consultar morto, vivo, alguma coisa possível, consultando morto. Deus disse que temos que seguir o quê? A lei. Que lei? Os 10 mandamentos. E que é o testemunho? É as escrituras. Se eles não falarem segundo o quê? A lei e o testemunho, ou seja, a lei e as escrituras, porque não há luz nele. Luz aqui significa o quê? Conhecimento. Verdade. Aí vem a história de 1 Samuel 28:7, que conta, né, que Saul desobedeceu a Deus e estava querendo, né, ter informações. E ele disse o quê? Saul disse aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem espírito de feiticeira. Então ele sabia que ele estava querendo fazer o contato. Para que vá a ela e consulte por ela. E seus criados lhe disseram, eis que em Endor uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Então Deus já tinha falado antes, né, que isso não deve ser feito. Se bem que 1 Samuel foi escrito antes, né, de Isaías. Mas a Bíblia fala lá em Gênesis, né, fala lá em Deuteronômio, fala em Levítico, que a gente não deve consultar, né, esse tipo de pessoas, adivinhos. Né? E aí, 1 Samuel 28, 13, 14 diz, né, que Samuel continuou teimando e foi lá, encontrou com a mulher e disse que queria ver a Samuel, e a mulher, né, teve um espanto, né, e essa mulher era uma feiticeira e ela fez vir algum espírito familiar, ou seja, algum demônio veio na forma, né, de quem? De Samuel, ou aparentemente na forma de Samuel, porque aqui nem diz na Bíblia que era Samuel. Né? Quem entendeu foi o próprio Saul, mas ele não disse que era Samuel. E diz, o rei lhe disse, não temas o que vê. A mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Então Samuel não era Deus. Né? E disse, como é a sua figura? Né? Saul perguntou. Disse ela, vem subindo um homem ancião. Ou seja, podia ser qualquer coisa, qualquer um. Está envolto numa capa, entendendo Saul que era Samuel. Ele queria que fosse Samuel, né? Mas Satanás é esperto. Satanás fez aquele engano e ele, né, Saul, inclinou-se e prostrou em terra. Só que a Bíblia diz, ao 1 Crônica 10:13, que ele não estava consultando a Deus, nem a Saul, nem a Samuel aqui, não. Assim morreu Saul, ó, por causa da transgressão. Qual transgressão? Que cometeu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não havia guardado. O que ele não havia guardado? Buscou a adivinhadora para consultar. Não buscou ao Senhor. Então estava buscando. Ou você busca a Deus, ou você busca quem? A Satanás. Que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Né? Tenhamos cuidado. Nós não devemos, hein, ficar envolvido com esse tipo de coisa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás, ele já está na terra trazendo esses enganos. E diz a Bíblia que ele foi o quê? Expulso do céu. Ó. Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo. Quando Satanás vence Adão e Eva, ele passou a ser o governante da terra. E o que ele faz no governo dele? Os homens tornam-se tentadores dos semelhantes, com engano, com mentira, né? Acaricia os fortes e corruptores sentimentos de Satanás. Quem são os sentimentos de Satanás? Engano, mentira. Ele usa o quê? Um poder dominante e coercivo. Então Satanás trabalha com a coerção.
E nós podemos ver hoje como o Brasil está sofrendo disso, né? As pessoas não têm liberdade de expressão, não têm liberdade de fala, né? Não pode nem questionar nada, já tem que ser, né? Já perde os direitos. Isso significa coerção. Tenta impor que você obedeça a ele, né? De forma, né, que ele quer. Satanás trabalha assim. Sob a influência desses sentimentos, né, os homens ligam entre si, ó, formando confederações. E quantas confederações nós sabemos que tem, né? Muitas confederações. Formando o quê? Sindicatos. Então a gente tem que ter muito cuidado com sindicato, né, com confederação. E também sociedades secretas. Sociedades secretas existem, viu? Elas existem. Ela não vai ter a placa lá, mas existe várias sociedades secretas, né, que tem placas de empresas que nós compramos muitos produtos, eles enriquecem, né, devido às compras da população. Essas são sociedades secretas. E diz aqui, o que as sociedades secretas vão fazer para Satanás? Aqui fala, o mundo, né, Serviço Cristão Página 50, é um teatro. Ou seja, às vezes a gente pensa, não vou assistir filme, né, vou assistir isso, não vou assistir aquilo. Mas o mundo em si já é um teatro. Nós estamos num teatro. Porque nós todos assumimos um papel, né? Quando você nasce, você não tem papel. Você se torna o quê? Filho, é um papel. Depois você se torna o quê? Estudante, papel também, né? Social. Depois você se torna o quê? Vai para a faculdade, se forma, né? Se torna um profissional. Tudo são papéis. Aí você vira o quê? Um líder religioso, você vira um engenheiro, né? Você vira, ou seja, o que for, são papéis. É um teatro. Você está assumindo esse papel. E diz, os atores, quem são? Seus habitantes, nós. Estão preparando-se para fazer sua parte no último grande drama. Ou seja, nós não vivemos numa comédia, nem nós vivemos, né, num filme de terror. Não é uma dessas duas situações, e sim um drama. A drama envolve terror, envolve comédia, envolve tudo. Um poder de baixo está operando, ó, para desenvolver o quê? As últimas grandes cenas desse drama. Que cenas serão essas? Satanás apresentando-se como Cristo, ou seja, como Messias. Por que não diz como Jesus? Porque ele vai dizer que é o Messias. E aí, quando ele disser que é o Messias, as religiões todas pagãs e muitas delas que são cristãs vão aceitar Satanás como esse Messias. E como é que ele vai fazer isso? Ele está operando, ó, com todo engano de justiça naqueles que estão se unindo em sociedade secreta. Então, quais são as sociedades secretas? Nós temos várias. De forma resumida, vamos ver aqui, ó, uma tabela aqui, né, da estrutura básica dos Illuminati, né? Tem, ó, os cavaleiros, né, do leste e do oeste, né? Os cavaleiros, os patriarcas, os Sculbones, né? Cavaleiros cavaleiros, né? De Colombo, né? Tem aqui Black Brotherhood, né? Eu não estou lembrado aqui, né? Cavaleiros, né? Tem outro aqui também, né? Aí, conselho, né? Especiais, né? Existem várias sociedades secretas, né? Como os Sculbones, Clube de Bilderberg, Clube de Roma, né? E outras que a gente não conhece. A maçonaria também é uma grande sociedade secreta. Então, essas sociedades todas, Satanás usa a sociedade para atrair as pessoas, né? Eles dão poder, dão dinheiro para essas pessoas, né? Dão capacidade delas ter influência na sociedade, mas no final, quem está conduzindo por detrás do cenário é Satanás. Você está, de fato, obedecendo a ele. E a Bíblia diz o quê? Aqui, a Bíblia fala justamente isso. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 fala que quem é esse poder? A Bíblia diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim antes que antes que Jesus venha, antes que venha o quê? Apostasia. E se manifesta o quê? O homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? É aquele iníquo. Quem é o iníquo? É o papado. E a Bíblia fala que filho da perdição. A palavra filho da perdição no original, está lá escrito, sabe o quê? Abaddon. Abaddon é conhecido por quê? Como Apolion. Filho da perdição ou filho de Apolo. No grego lá é Apolo. E diz que esse filho de Apolo, né? E Apolo, se a gente olhar na história, ele era o quê? O Deus Sol. Então, as religiões que estão envolvendo a adoração ao Deus Sol estão envolvidas com essa iniquidade aqui. Um grande engano. E diz que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora.
vai se assentar como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. E é o que está escrito naquela passagem, né? Que Satanás vai ser recebido, né? Como um ser humano. A sociedade secreta no mundo estão preparando o mundo para Satanás vir e ele dizer que é Jesus, que ele dizer que é o Messias. E a Bíblia fala quem é o governante de fato. Apocalipse 9:11 diz: e tinha sob si um rei, um anjo do abismo. Satanás é um anjo e abismo significa terra, ou seja, que governa a terra. Em hebreu, seu nome é Abaddon. Na maçonaria, determinado nível que você vai chegar, você vai ser ensinado que o Deus da maçonaria é Abaddon. Mas não é só da maçonaria, não. Dessas sociedades secretas todas, esse Deus é Abaddon. E em grego é o mesmo Apolião ou Apolo, o Deus Sol. Então, a Bíblia fala, né, que na tradução Abaddon em hebraico pode ser traduzido como destruição, perdição. É por isso que lá fala filho da perdição. Mas na verdade é filho de Abaddon ou filho de Apolo. E aí nós vamos entender, né, que a adoração ao Deus Sol e a guarda do dia do domingo está relacionada com o quê? Com o engano final. E aqui fala no livro Grande Conflito, ó, esses espíritos mentirosos personificam os apóstolos, e representam como contradizendo o que escreveram sob inspiração do Espírito Santo. Eles vão dizer o quê? Que mudou a Bíblia, que a Bíblia está errada. Só que Jesus falou o quê? Que a tua palavra é a verdade. A verdade é a Bíblia. Como ato culminante no grande drama de enganos, o próprio Satanás vai personificar quem? Vai querer dizer que é Jesus. E multidões vão aceitá-lo? Vão. É por isso que aqui diz que o mistério da injustiça já opera, segundo Tessalonicenses 2, 7 e 10. E agora o retém, e há um que agora o retém até que do meio se retirar. E diz que é o iníquo, né? O iníquo nós já sabemos que é o papado. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás que está dando poder para o papado governar. Com todo o poder, sinais, prodígios e mentiras, as pessoas vão estar o quê? Aqueles que vão perecer porque não amaram a verdade, ou seja, não amaram a Bíblia, não aceitaram essas verdades aqui que eu estou te trazendo aqui, infelizmente. E nós, Efésios 6, de 10 a 12, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos, né, no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas é enganos. Diabo significa enganador. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, né? Contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, por detrás, ou você está sendo guiado por Deus, ou eu estou aqui sendo guiado por Deus, ou eu estou sendo guiado por Satanás. Qualquer um de nós vai ser assim. Essa é a grande verdade. Se você está levando a verdade da Bíblia para as pessoas, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai estar com você. O Espírito de Deus vai estar te guiando. Mas se você não está levando a palavra de Deus, não está seguindo a palavra de Deus, quem pode estar te guiando pode ser o espírito de demônios. Mas há esperança para mim e para você, né? Eu vivia, né? Eu fui católico, eu vivi no engano também. E Deus um dia me libertou. Deus trouxe a minha verdade. Quando eu recebi a verdade, eu aceitei e quis ser livre. Aí vem a pergunta: você quer ser livre? Se você quiser ser livre, Deus vai te libertar. Peça a Ele, vai te libertar. Eu desejo a ti um bom fim de semana. Já desejo a ti também um feliz sábado, né? Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus a ti e teus familiares. Amém.